Olá, crianças! Então, o texto de hoje a gente vai falar a respeito do batismo de Jesus, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Isabel, a prima da Maria, que era irmã, a Maria era mãe de Jesus, ela tinha uma prima chamada Isabel. Quando a Maria estava grávida de Jesus, ela foi visitar a Isabel, que estava grávida do João Batista. Então, o João Batista veio a ser primo de Jesus. Ele tinha uma vida diferente, ele não vivia junto com as pessoas assim, ele vivia no deserto. Você sabe o que é deserto, né? Só areia, água, e ele tinha uma vida diferente, ele se vestia com umas roupas bem simples, ele comia gafanhoto, já imaginaram comer gafanhoto? Mas ele era uma pessoa que orava bastante e buscava muito a Deus. Então, quando as pessoas começavam a fazer alguma coisa errada, ele conversava com Deus e Deus ia dizendo para ele assim, ó, fale para o povo que eles têm que se arrepender, eles não têm que fazer coisa errada, eu não gosto disso. E João Batista estava no deserto pregando. Num dia apareceu Jesus lá, e agora a prof vai ler o que está escrito lá na Bíblia que aconteceu dessa visita de Jesus até João Batista. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, tá? Do versículo 13 em diante. Está escrito assim: o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e você vem a mim? Imagine, João pensou assim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele aceitou. Batizando Jesus, após ser batizado Jesus, ele saiu da água, e eis que abriram os céus, e eles viram o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre Jesus. E eis que uma voz veio do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me realizo. Essa voz veio lá do céu e falou isso para João de Jesus, que Deus estava se alegrando muito com o filho que ele tinha mandado para cá, tá? Então, nas nossas igrejas, a maioria das igrejas tem o batismo. No batismo, você ou é apresentado para Deus, dizendo, ó, essa criança é uma criança do Senhor, tá? Ou é um voto que você coloca diante de Deus, ó, Deus, cuida dessa criança, porque essa criança ela vai ser ensinada no teu caminho, no caminho correto, a não brigar, a não empurrar, a não bater, a ser uma criança bondosa, que tem um coração bom, tá? Então o significado do batismo é esse para nós que somos cristãos, tá? É como se a gente estivesse sendo apresentado para Deus e Deus dizendo assim pra gente, olha, você é um filho meu, tá? O significado do batismo vai ser esse. Em algumas igrejas, esse batismo ele ocorre quando a criança é pequena, em outras ele vai acontecer quando a pessoa já é maior, tá? Mas a maioria das nossas igrejas tem o batismo. Na sequência, tem um exercício lá que vocês vão pintar no desenho de Jesus sendo batizado, tá? E tem umas letrinhas tudo emaranhado, tudo misturado lá, pra gente tentar descobrir o que tá escrito lá, né? Então, assim, tá escrito assim, ó. O que Deus falou através, veio do céu aquela voz, o que Deus falou do céu? Este é o meu filho amado, que muito me agrada, que muito me agrada. Vocês vão colocar aquelas palavrinhas que estão embaralhadas em ordem, tá? A prof sugere que vocês assistem um filminho, ele é um filminho curtinho, tá? Mas ele vai falar a respeito do batismo de Jesus, tá? No exercício 3 está escrito assim, você já foi batizado? Se não, marca não. Se sim, qual igreja que você foi batizado, tá? Caso tenha sido batizado, peça para os seus pais foto da época e descubra se você tem padrinhos. Ou se não tiver padrinhos, olha as fotos lá, né? Tem igreja que tem padrinho e igreja que não tem, tá? Na sequência, nós vamos para as atividades de ciências. Nas atividades de ciências está escrito assim.
mamíferos. Quem são os animais da figura? O primeiro, quem são? Quem são os que estão ali? São os porcos, né? Porcos. Então, respondam lá. Porcos. O segundo são quem? Os elefantes, né? Elefantes. E o terceiro são os cavalos, é? São cavalos ou éguas? Sei lá. Acho que são cavalos. Vai pôr cavalos. Se quiser égua também pode, tá? Próximo exercício diz assim. Os animais mamíferos são aqueles que nascem da barriga da mãe e respiram pelos pulmões. Então, tanto os porcos, quanto os elefantes, quanto os cavalos, eles nascem da barriguinha da mãe e vão respirar pelo pulmão. Como a gente respira, tá? Os mamíferos têm o corpo revestido de pelos, tá? Então, eles vão ter pelo, tá? Para proteger o seu corpo. A fêmea é quem cuida dos filhotes. Os filhotes nascem e mamam do leite que a mãe produz. Enquanto são filhotes, a mãe sempre está cuidando, protegendo e alimentando sua cria. Vocês já devem ter visto o animalzinho, né? Que a mamãe está cuidando deles, né? À medida que os filhotes vão crescendo, eles irão se adaptando ao meio em que vivem para prosseguir seu caminho. Na classe dos felinos, por exemplo, os filhotes aprendem a caçar seu alimento. Então, as onças, os tigres, quando eles são pequenininhos, eles aprendem a sair de perto da mãe e ir lá caçar o seu alimento, tá? A fêmea elefanta, por exemplo, ensina os elefantes pequenininhos aonde encontrar comida, como comer e até mesmo como fazer um abrigo para dormir, tá? Encontre na cruzadinha os 6 animais que são mamíferos e copinha ao lado. Então, vocês vão procurar os 6 animaizinhos ali, tá? E anotar um por um o nome deles ali, tá? Qual é o animal desses que não faz parte do grupo de mamíferos? Desses 6 aí, tem um que não é mamífero. Qual que é? Que não mama, que não nasce da barriga da mãe. Vocês vão ter que procurar lá, tá? E você vai escrever uma frase sobre esse animalzinho que não é mamífero. Só isso, tá? Tenham um bom dia, tiverem dúvidas podem perguntar, tá? E tenham um ótimo final de semana, tá? Um abraço para todos.